Eclesiastes capítulo 7. Hoje nós vamos estudar a segunda metade do capítulo 7, que vai do verso 15 ao verso de número 29. Será que os flamenguistas ainda se lembram da final da Copa do Brasil do ano passado? Hein, Anjo? Ao término da segunda partida, Gabigol disse aos jornalistas: o Flamengo foi melhor que o São Paulo em 3 dos 4 tempos. Mas como todos sabemos, o futebol é injusto às vezes. Os são paulinos concordariam com ele? Eu acho que não. Mas uma coisa tem que ser dita, gente. É assim que olhamos para a vida em muitos momentos. O mais forte nem sempre vence o confronto. O mais estudioso nem sempre consegue a aprovação. O mais trabalhador nem sempre é aquele que ganha mais. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo injusto. Salomão sabia disso. E pensando em nos ajudar, ele escreveu esta porção que vamos estudar. Verso 15, parte A para começar. Eclesiastes 7, verso 15. O texto inspirado nos diz: nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, esta é a tua palavra. E nós queremos ouvi-la atentamente. Mais do que isso, queremos recebê-la de todo o coração. Responder à tua voz de modo apropriado. Por isso te pedimos, como fez o salmista, que o meditar do nosso coração nesta manhã e que as palavras das nossas bocas te sejam agradáveis, ó Deus nosso e rocha nossa. Assiste-nos, Espírito, nós precisamos de Ti, agora e durante todos os dias de nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tendo deixado a primeira metade do livro para trás, aquela que se ocupou majoritariamente com as frustrações de Salomão, nós entramos agora na segunda, lembrando que esta trata principalmente da sabedoria para a vida debaixo do sol. Parte dessa sabedoria, como ouvimos no último domingo, está em saber se virar na adversidade. E parte desta sabedoria, é o que ouviremos hoje, está em saber viver ou sobreviver em um mundo injusto. Sim, gente, pois o mundo não é só difícil, ele é em muitas ocasiões injusto. Então a pergunta desta manhã é: como é que vivemos em um mundo assim? O mestre de Eclesiastes nos ensina, em primeiro lugar, em um mundo injusto, não confie na justiça própria. Verso 15 outra vez, agora por completo. Salomão escreve: nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. O que foi que ele viu? Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Um justo que morreu apesar de sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar de sua impiedade. Não lhe parece injusto?
mas é o que vemos na vida e na história. Para ficar com um único exemplo, Abel, o piedoso, morreu cedo. E Caim, o assassino, teve vida longa. Não nos parece justo, mas é o que acontece em vários momentos da vida. Como lidamos com isso? Como respondemos à injustiça da vida, gente? A sugestão do sábio começa a aparecer nos versos 16 e 17. Ele nos aconselha: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Não seja excessivamente justo, nem seja demasiadamente tolo. O que significa? Estaria Salomão nos dizendo que a justiça não compensa? E que nós podemos ser ímpios, ao menos em uma medida pequena? Não pode ser. Pois a literatura de sabedoria da Bíblia tem por objetivo nos inspirar a uma vida justa para a glória de Deus. Então, o que é que ele quer com isso? O sábio está nos apresentando duas tentações. Tentações que sempre surgem quando nos deparamos com as injustiças deste mundo. A tentação da justiça própria e a tentação do abandono da justiça por completo. Ou você se esforça ainda mais para ser justo, para que com isso você tenha o direito de reivindicar as bênçãos de Deus por mérito. Ou você abandona a vida justa por completo, porque entende, não adianta de nada. As duas coisas são perigosas e, de acordo com Salomão, terminam em sofrimento. Ao excessivamente justo, ele pergunta: por que destruir-se a si mesmo? E ao demasiadamente tolo, ele indaga: por que morrer antes do tempo? Um sofre de tanto orgulhar-se de si mesmo, e o outro morre de tanto entregar-se à impiedade. Não vale a pena. Não é a melhor resposta. Então qual é, pastor? Qual é a melhor resposta que podemos dar às injustiças deste mundo? Ela aparece no verso 18. O rei de Jerusalém escreve: é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Vejam, Salomão não está falando de moderação. Como tantas vezes podemos ver na literatura de sabedoria da Grécia. Não é seja um pouquinho bom, um pouquinho mal, um pouquinho justo, um pouquinho ímpio. Não, não. O que ele está nos dizendo é: nós precisamos evitar as duas coisas. Precisamos evitar a justiça própria e precisamos evitar o abandono da justiça. Em vez delas, ele nos sugere simplesmente: temam a Deus. O que aqui significa: não se atrevam a negociar com Deus, a se relacionar com Deus, tendo por base a justiça própria. Nem sejam tolos
para se afastar de Deus como se vocês pudessem viver longe dele ou sem ele. Em vez disso, temam o Senhor. Vivam perto do Senhor e creiam, Ele cuidará de vocês. Será que é como cremos de fato, irmãos? É como respondemos às injustiças que vemos na nossa vida e na história. Uma ilustração dos extremos pintados por Salomão se encontra na parábola famosa do filho pródigo. Se lembram dela? O filho mais novo despreza o pai porque acha que a alegria está em uma vida de impiedade lá fora. E o filho mais velho se irrita com o pai porque ele acha que a festa tem que ser só dele. Ele é melhor do que o irmão. É uma foto do que acabamos de ler aqui em Eclesiastes. É uma foto dos nossos próprios corações. Você às vezes pensa, se eu me esforçar mais, se eu trabalhar mais, se eu lutar mais, então eu vou merecer as bênçãos de Deus. E eu às vezes penso, não vale a pena lutar por uma vida de santidade em um mundo injusto. Seria melhor me entregar ao pecado por completo. Não! Nem uma coisa, nem outra. Você não pode manipular a mão de Deus para abençoá-lo. Nem eu jamais vou encontrar verdadeira alegria lá fora. A festa da alegria acontece aqui dentro, perto da casa do Pai. Agora lembre-se de uma coisa: a festa da alegria, a festa da bênção de Deus não é uma conquista sua, irmão. É uma dádiva de Deus para todos os seus filhos. O melhor caminho da vida, o que vai nos proteger das duas tentações, justiça própria e abandono da justiça, é o temor do Senhor. Eu não preciso viver fingindo que sou justo diante de Deus, ou mais justo do que eu deveria, ou poderia, uma vez que Ele me conhece perfeitamente. Mas eu também não preciso ficar tomando banho de piscina no pecado, quando eu sei que em Deus há um mar infinito de verdadeira alegria para mim. O temor do Senhor, gente, é onde estamos seguros, é onde temos verdadeira e profunda alegria. É assim que vivemos em um mundo injusto. Em um mundo injusto, o mestre de Eclesiastes, em segundo lugar, nos ensina: não se esqueçam do pecado. Isso é super importante. Versos 19 e 20. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. A sabedoria não só pode nos preservar em tempos de adversidade, foi o que ouvimos no último sermão. A sabedoria, de acordo com este sermão, pode nos tornar
poderosos. Nos tempos antigos, escreve um comentarista, ter um líder já era muita coisa. Imagine ter um líder sábio que vale por 10 homens valentes. A sabedoria pode nos tornar poderosos, mas não perfeitos. Não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Quer um exemplo? Versos 21 e 22. Salomão escreve: não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Por mais sábio e poderoso que seja, o homem pode, e de fato o homem peca. Seus melhores amigos, suas maiores referências na vida, por inúmeras razões, podem acabar falando mal de você. Só que você também, pelas mais diversas razões, certas e erradas, pode acabar falando mal deles. Por quê? Porque até podemos ser sábios, mas nós ainda somos pecadores. Você se lembra deste fato desagradável? Se lembra tanto quanto deveria, irmão? Na hora da crítica, por exemplo, como é que você responde à crítica em casa, à crítica no trabalho, à crítica na igreja local? Antes de partir para cima de quem o criticou, pare e pense: eu posso ser sábio, mas eu não sou perfeito. Talvez ele tenha razão. Talvez ela esteja certa. Em vez de explodir, ou de se entristecer profundamente com a crítica que você julga injusta, pare e pense: eu posso até ser justo de vez em quando, mas eu ainda sou pecador. E eu já fiz isso. Eu já falei de outros, como agora eles estão falando de mim. É aqui que lembrar do pecado pode ser extremamente prático e bom. Eu sou pecador, então eu vou ter calma e misericórdia com os outros que também são pecadores. Além disso, lembre que a sabedoria pode torná-lo forte. Forte para ouvir e aceitar, a fim de crescer com uma crítica construtiva. E forte para ouvir e descartar, a fim de não parar por causa de uma crítica injusta. Precisamos ser sábios e fortes. Algumas críticas merecem nossa atenção, vão nos tornar melhores. Outras críticas merecem o nosso esquecimento. Não dá para viver em função o tempo inteiro dos que as pessoas dizem ou pensam de nós. Ah, pastor, eu me lembro do que as pessoas dizem por aí. Se nem Jesus agradou todo mundo, por que é que eu vou me preocupar com o que as pessoas dizem de mim? Bem,
Vamos com calma, gente. A primeira parte pode ser descartada por completo. Porque Jesus não veio ao mundo para agradar todas as pessoas. Jesus veio ao mundo para salvar aqueles que o Pai lhe dera. Agora, na segunda parte, tem alguma coisa de verdade aí. Pois se eu estou dentro destes que foram dados a Cristo pelo Pai, eu não deveria me preocupar demasiadamente com a crítica alheia. Eu não deveria sofrer tanto com o que a Bíblia chama de o temor dos homens. Por quê? Porque por causa de Cristo, mesmo que as pessoas não gostem de mim tanto quanto eu acho que deveriam gostar, Deus já se agradou de mim. O que significa que eu já fui aprovado, amigo, pela pessoa que mais importa. É tudo o que precisamos. E é muito mais do que merecemos. Vamos crescer com algumas críticas? Não sejamos abatidos por todas elas. Nós somos pecadores. Só que no nosso caso, pecadores redimidos, perdoados, aprovados em Cristo Jesus. Em um mundo injusto, em terceiro lugar, o mestre acrescenta: tenham juízo na prática. Versos 23, 24 e 25. E só para variar, eu fiz um sermão de 4 pontos. Só que eu tenho a ligeira impressão que ele está curto. Era melhor não ter falado, né? Que às vezes a gente fala e dá errado. Então fiquem na torcida aí e em oração. Eu acho que vai ser curto. Versos 23, 24 e 25. Curto para os nossos padrões, né, gente? Se vocês que nos visitam vêm de igrejas que pregam bem menos, eu sinto muito. Aqui a gente vai mais longo. Verso 23. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-lo? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Percebam, Salomão não se deu por satisfeito com os conselhos que ofereceu àqueles que vivem em um mundo injusto. Ele queria mais. Ele queria entender o próprio mundo injusto em que vivemos. Por que o mundo é assim? Pastor, ele conseguiu? Não, em seu próprio testemunho. A realidade estava fora do meu alcance. Está distante e é muito profunda. Mesmo assim, o sábio não desistiu. Ele se dedicou a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas. Percebam, sua dedicação envolveu muitas atividades. Ainda assim, ele não descobriu tudo o que gostaria. Uma coisa, porém, o sábio descobriu. E ele a apresenta no verso de número 26. Descobri que muito mais amarga que a morte
é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Essa mulher pode ter sido fruto da própria experiência de Salomão. Não seria um absurdo se lembrarmos que ele se meteu em muitos problemas, porque se entregou a muitas mulheres. Ou essa mulher pode ser uma metáfora que ilustra o próprio pecado ou a vida do pecado, como encontramos, por exemplo, no livro de Provérbios. Seja qual for a opção adotada, o ensino é o mesmo. Se nem sempre conseguimos entender o mundo injusto em que vivemos, porque o justo às vezes morre cedo e o ímpio às vezes tem vida longa, uma coisa está patentemente clara: o pecado dos ímpios é infinitamente pior do que a morte dos justos. Você consegue entender a lógica de Salomão? Não saber de tudo não significa não saber de nada. Ou seja, você pode não ter a resposta para a pergunta por que o justo morre cedo e o ímpio às vezes tem vida longa, mas você já tem a resposta para a pergunta: qual dos dois tem uma melhor vida aos olhos de Deus? Qual é a melhor vida? A do justo ou a do tolo? Estude muito, conheça bastante, pesquise tudo o que você quiser. Mas o que Salomão está dizendo é: não se esqueça de ter juízo ou sabedoria na prática. Dizendo a mesma coisa com palavras diferentes: estude o mundo, conheça o homem, pesquise sobre o que você quiser, mas se realmente deseja levar uma vida para a glória de Deus, não se esqueça de lutar no âmbito pessoal contra o pecado que te assedia. Então, como é que lutamos, pastor? Para ficar apenas com este texto, irmãos, e para não adiantar o que ouviremos em detalhes nesta próxima série que vem, eu te sugiro, nesta manhã, pare e reflita. Qualquer que seja a tentação que você enfrenta hoje, lembre-se do que Salomão acabou de nos dizer: o pecado é uma armadilha. Se você cair, ele o laçará. O pecado pode prendê-lo com correntes pesadas. Irmãzinha, não é só uma experiência em uma festa qualquer. Pode se tornar uma dependência durante toda uma vida. Irmão querido, não é só um videozinho de internet. Se o pecado te apanhar e te fizer escravo, esse vídeo pode terminar na ruína da tua família. Jovem, não é só uma brincadeira esportiva.
o que estão normalizando no país, quanto aos esportes envolvendo dinheiro, pode acabar em bancarrota, em falência, em ruína. Então tenha juízo. Não se deixe liderar pelos desejos e impulsos pecaminosos do seu coração. Tenha juízo. Pare e reflita antes de entrar neste caminho, porque uma vez que comece, só a graça de Deus para te impedir de entrar em tantas tragédias. Vigiem e orem, disse Jesus, para não entrar em tentação. Depois disso, esteja você ainda na tentação, ou tenha você já caído no laço do pecado, lembre-se que sempre há um escape. Nunca diga que você não pode vencer a tentação. Nunca diga que você não pode abandonar o pecado, pois segundo Salomão, o homem que agrada a Deus escapará dele. Agora entenda. O poder não está em você. Eu não sou tão forte quanto imagino ser. Mas precisamos estar perto do Senhor, gente. Palavras de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Essa é a nossa segurança. Jesus é a tua vitória contra o pecado. Esteja perto dele. Estejamos perto dele. E cada vez mais teremos confiança nele. Nada nos arrancará das mãos do nosso Salvador. Como é que se vive em um mundo injusto? Não confie na justiça própria, não se esqueça do pecado. Tenha juízo na prática. E por último, o sábio também nos sugere: aceitem o diagnóstico de Deus. O que é que Deus pensa sobre tudo isso? Versos 27 e 28. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri. Ao comparar uma coisa com outra, para descobrir a sua razão de ser, sim, durante essa minha busca que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Irmãs queridas, que situação a de vocês. Ainda bem que Sabrina não está aqui. Mas antes de criticá-lo, rapidamente, de cara, vamos voltar ao raciocínio de Salomão. Lembre-se que ele está em busca da resposta para a pergunta: por que é que às vezes o justo morre cedo? E por que é que às vezes o ímpio tem vida longa? Essa é a pergunta. Ele encontrou resposta? Não. Ele nos disse que comparou uma situação com outra, mas sua busca ainda não terminou. Ou seja, ele ainda não tem a resposta objetiva
para todas as situações de injustiça da vida. Porque é que, às vezes, o justo morre cedo, porque é que, às vezes, o ímpio tem vida longa. Eu ainda não cheguei lá. Uma coisa, porém, ele já sabe. Entre 1000 homens descobri apenas um que julga o justo. Mas entre as mulheres não achei uma sequer. Entendam, irmãs. Salomão não está diminuindo a mulher. Ele a valorizava tanto que lhe escreveu um livro inteiro, Cantares de Salomão. Isso aqui é um provérbio, muito provavelmente popular de sua época. E ele o empregou a título de hipérbole, para enfatizar a condição universal da humanidade. Escute. É como se ele estivesse dizendo: os homens e até as abençoadas das mulheres, todos são pecadores. Para usar as palavras do próprio Salomão, as palavras que lemos mais cedo, no verso 20. Não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Essa é a mensagem de Eclesiastes e de toda a Bíblia sobre a condição universal da humanidade. E com isso chegamos ao último verso deste capítulo 7. O rei de Jerusalém escreve, verso 29. Assim cheguei a esta conclusão. Isso aqui é o mais importante de todo o capítulo. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. O sábio não terminou seus estudos. Ele não tem todas as respostas. Ele ainda não sabe objetivamente como tratar de todos os casos de injustiça que ele viu. Porque é que o justo às vezes morre cedo e o ímpio tem vida longa. Uma resposta, no entanto, talvez a melhor delas, ele já tem. Qual é? Deus fez homem e mulher justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Não é culpa de Deus. A culpa da injustiça que vemos no mundo, Salomão está dizendo, é de homens e mulheres que foram feitos justos, mas que escolheram se rebelar contra o Criador e suas leis. Esse é o diagnóstico de Eclesiastes. Você o aceita? Será que o homem, sem o Espírito de Deus, o aceita com facilidade? É claro que não, gente. Uma vez expulso do jardim do Éden, o homem tentou se resolver, tentou construir uma cidade, mas ela foi destruída. Um pouco depois ele erigiu uma torre, mas ela caiu. É um retrato da vida longe de Deus. Nós não damos conta. Nós não conseguimos sozinhos. Nós não podemos resolver o problema do pecado. Quem pode, pastor? Alguém consegue? Como Salomão, irmãos, eu também não tenho a resposta para todas as vezes que alguém me pergunta por que é que o justo morre cedo e o ímpio tem vida longa em vários momentos. Mas uma coisa eu sei:
Jesus foi condenado injustamente. E Jesus morreu cedo aos nossos olhos. Logo ele, que era o único homem que realmente agradou a Deus. Salomão nos disse: o homem que agrada a Deus escapará do pecado, mas o pecador será apanhado por ele. Todos nós fomos apanhados pelo pecado, gente. E por isso, consequentemente, todos nós merecemos a condenação pelos nossos pecados. Contudo, para nos salvar, Jesus, o único que sempre agradou o Pai, se entregou para receber a punição no nosso lugar. Essa é a troca das trocas, a transação mais maravilhosa do universo. O que nós chamamos aqui de o Evangelho, a boa notícia de Deus para você. Eu não sei, gente, se viveremos muito ou pouco, se sofreremos mais ou menos nesse mundo injusto, eu não sei, mas isso eu sei, irmão. Se você quiser escapar da condenação eterna, o que você merece por causa dos seus pecados, vista-se nesta manhã com a justiça daquele que realmente agradou a Deus. Confesse os seus pecados ao pé da cruz de Cristo e clame a Deus para tratar você como Ele trata a Jesus. Clame a Deus para que Ele te vista com as vestes brancas e justas de Cristo. Se não acontecer, você pode ter a vida mais fácil e maravilhosa do mundo, mas você ainda sofrerá eternamente por causa de todos os seus pecados. Mas se acontecer, se por obra do Espírito você for convencido de que é um pecador e que nada pode fazer para acertar-se com Deus, se por obra do Espírito você clamar no coração pela justiça de Cristo, aceitando o que Ele fez por você na cruz, você ainda vai sofrer. E eu também. Mas em breve estaremos livres de toda condenação. Viveremos com Deus para sempre, perto de seu amor, por toda a eternidade. Voltando à introdução, gente. Será que Gabigol está certo? Davi acha que não. O futebol é mesmo injusto. Um jornalista esportivo, comentando a vitória do Chelsea sobre o Barcelona em 2012, escreveu o seguinte: foi a derrota de um jeito lindo de se jogar futebol. Mas o futebol nunca perde. Messi é um gênio, o Barcelona é o melhor time, o Chelsea está na final da Champions. E o futebol é a melhor invenção do homem. Não sei se todos podem concordar com ele em tudo, mas ele tem um ponto, gente.
Não só existe um jeito de se jogar futebol. O time que só ataca nem sempre vence. E o time que só se defende, às vezes em uma bola cruzada, acaba ganhando o jogo. É assim no jogo. E é assim na vida. Mas de uma coisa, ninguém aqui precisa duvidar. O nosso Deus nunca perde no que faz. Por isso, nós podemos terminar esta manhã cantando com o salmista. Quando ele escreveu no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo, Ele me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Vivamos perto do Senhor e estaremos seguros neste mundo injusto e naquele que vem de justiça, bondade e santidade. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e se dê um tempo para orar em resposta àquilo que você ouviu.